Hebreus, capítulo 6. Eu vou ler aqui, versículo 1 e o versículo 2. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Repete só essa expressão. Princípios elementares da doutrina de Cristo. Meu irmão, se existe o que é elementar, é porque também existe o que é profundo. Então, essas 6 doutrinas são elementares. Não é profundo. Avancemos. Olha só. Quando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos. Olhem para umas 3 pessoas. Meu irmão, você precisa avançar. Avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Então, entenda, essas 6 doutrinas que nós vamos estudar, começamos semana passada, né? E estamos continuando hoje, vamos continuar avançando nas próximas semanas, é a base. E eu quero dizer algo para você. Se você não souber nada de Bíblia, essas 6 doutrinas você tem que saber. Por isso que a gente está fazendo isso, colocando isso na sua mão, para facilitar o seu conhecimento na palavra. Lançando de novo a base, e ele começa a citar quais são essas bases para a gente. Arrependimento de obras mortas. Estudamos semana passada. Da fé em Deus. Vamos estudar agora o ensino de batismos. Nós vamos falar sobre batismos também. Veja, não é só um batismo. Está no plural. Então existe o batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E nós vamos tratar sobre isso. Da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Então, aí na sua folha, na introdução, nós começamos dizendo que os princípios elementares da doutrina de Cristo são assuntos que todo crente deve saber e deve ter conhecimento. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Igreja é um lugar que nós temos, nós estamos aqui na igreja, temos que crescer no conhecimento da palavra. Igreja tem que ter palavra. Igreja tem que ter culto de ensinamento. Então você tem que ter firmeza. Por que você crê no que você crê? Por que você está aqui nesta igreja? Por que você é um cristão? Quais são o que um cristão crê que outros não creem? Então, todos nós temos que saber a respeito de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da imposição de mãos, batismos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Repete comigo: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos, batismos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Amém? Então hoje vamos falar sobre fé. A fé em Deus. A fé é a chave do homem, é a minha chave, é a sua chave, para ativar o poder de Deus. Então, o poder de Deus é ativado pela fé. Então, eu posso, e você também, nós podemos ativar o poder de Deus. Diga forte: eu posso ativar o poder de Deus. Agora, irmãos, nós podemos ativar no culto, em casa, na rua, no trabalho.
O problema é que nós temos um comportamento religioso e só fazemos isso na hora do culto. Mas a fé é para você usar na vida real, gente. Eu gosto de dizer o seguinte: o que você aprende aqui na Igreja Batista Ebenezer vai funcionar lá fora na vida do dia a dia. Vai funcionar, você colocar em prática. Ativa o poder de Deus e receber todas as bênçãos espirituais reservadas pelo Pai. Muitos filhos de Deus não sabem receber, ou, se você preferir a expressão, tomar posse. Eu gosto dessa expressão, porque também é bíblica. Receber toda a bênção. Então você vai vendo muita gente pedindo. Passa anos pedindo a mesma coisa, mas não sabem receber, eles não sabem usar a fé deles para tomar posse. Como é que você faz isso na prática? Como é que você faz isso na prática? Então é pela fé. Então você tem que saber usar a sua fé. Amém, gente? Fala para quem está do seu lado. Você tem que saber como usar a sua fé. Vamos, diga. Tem que saber, irmãos. O justo viverá pela fé. Pronto. Quem é justo aqui? Então, se você não está vivendo pela fé, você não está vivendo do modo que o justo tem que viver. A importância da fé é revelada em todo o contexto bíblico. Em todo o contexto de Gênesis e Apocalipse. Culminando na definitiva declaração de que sem fé é o que, gente? Impossível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos lá. O que é fé, gente? Vamos começar com a definição. O que é fé? Gosto de definir fé da seguinte forma: fé é uma certeza. Convicção, diga certeza. Convicção. Diga certeza. Convicção. De novo, certeza. Convicção. Fé é uma certeza, convicção, baseada naquilo que Deus disse em sua palavra. Então vamos lá. Fé é uma certeza. É uma certeza, é uma convicção que eu passo a ter no meu íntimo, no meu espírito, através da palavra. Então, a palavra de Deus, quando eu medito, isso é um dos 4 pilares do crescimento espiritual. Nós já estudamos, palavra é o primeiro pilar. Quando eu medito, quando eu estudo a palavra, então a palavra, ela vai gerando dentro de mim uma certeza, uma convicção. Amém? Amém ou não amém? Então, a certeza, a convicção, ela é fundamentada na palavra. Eu já vi gente dizer assim, que fé é um tiro no escuro. Não diga isso. Fé não é tiro no escuro. Fé não é dar passo no escuro. Fé é uma certeza. É uma convicção produzida dentro de você pelo Espírito Santo, na proporção em que você recebe e aceita a palavra de Deus como ela é.
Em Hebreus 1, o texto bíblico define fé da seguinte forma. Hebreus 11:1, vamos ler juntos, bem forte, bem bonito, avivado, bem pentecostal. 1, 2, 3 e já. Ora, a olha essa parte final. Convicção a respeito de fatos. Irmão, pega isso aqui. Quando a Bíblia fala, todo mundo conhece. Salmo 23, versículo 1. O Senhor... Isso é um fato. Agora, o Senhor, seu pastor, nada te faltará, tem que se tornar uma convicção no seu espírito. Quem entendeu isso aqui? Isso aqui é o churamanaia do negócio. Então a Bíblia, ouça, crente, se você pegar isso aqui vai ajudar a sua vida. Nós não viemos aqui para perder tempo hoje. Eu preciso, você precisa, e a palavra é a solução. A Bíblia está cheia de fatos. Mas esses fatos bíblicos têm que se tornar convicção. Agora veja, a fé não foi, e a fé não será. Então, ouça, a fé não se relaciona com as coisas do passado e nem com as coisas do presente. A fé é uma convicção que o fato que eu ainda não vejo já é verdade agora. Então, quando eu oro a Deus pedindo algo que esteja em linha com a palavra de Deus, qual é a convicção que eu tenho que ter? Que Deus me ouviu, já é meu, minhas mãos não tocam, mas eu já tenho. É a certeza, é agora, é já. Então, eu não espero que um dia eu vou ser curado. Eu tenho a convicção agora de que a cura já me pertence. E você vai mais ouvir crente dizer assim, dia Deus vai me curar. Aí amanhã, um dia Deus vai me curar. Que tal você começar a dizer, eu recebo a minha cura agora? É a convicção de fatos que não se veem. De acordo com esse texto, fé é uma certeza, uma convicção. Essa certeza, ela vai acontecer, ela vai se manifestar em mim, em você, à medida que você conhece a palavra de Deus. Você tem que vir para a igreja, para o culto, para conhecer Bíblia. Tem que vir. Esses cultos de quinta-feira têm sido preciosos para aqueles que têm fome e sede da palavra. Crescer no conhecimento da palavra. A pessoa que vive pela fé, veja isso, a pessoa que vive pela fé, porque as pessoas têm uma concepção errada de fé. Antigamente as pessoas que achavam que viver pela fé era parar de trabalhar e ficar crendo que tudo ia chegar dentro de casa. E muita gente quebrou a cara com isso. Porque quando você sai para trabalhar, você faz isso pela fé. Se você é um empresário pela fé. Se você trabalha de carteira assinada, é pela fé que você trabalha. Porque a fé, a pessoa que vive pela fé, outra expressão que as pessoas, a vida da pessoa está horrível, está tudo dando errado, está... Aí ela, e aí, irmão, como é que tá? Meu irmão, só pela fé bíblica não, gente.
A pessoa que vive pela fé sempre dirá de si mesma tudo quanto a palavra diz. A pessoa que vive pela fé, ela não vai falar o que ela vê, o que ela sente, mas ela vai ficar firme falando o que Deus fala na sua palavra. Isso é viver pela fé. Por quê? Porque a fé em Deus é simplesmente fé na sua palavra. Então, fé e palavra estão ligados. Eu já contei isso, vou contar novamente. Uma vez eu fui procurado no gabinete, uma pessoa pediu: pastor, o senhor pode orar pela minha vida financeira? Eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Quando eu ia começar a orar, o Espírito Santo falou assim: pergunte para ela, para essa pessoa, em qual versículo bíblico ela está baseando a fé dela para receber essa vitória. Eu falei assim: irmão, antes da gente orar, vamos nos apoiar na palavra. Diga para mim um versículo, eu só preciso de um versículo, em que você está apegado, confessando, declarando, para crer que Deus vai operar nas suas finanças. Diga aí. Pensa na pessoa que gaguejou para lá, gaguejou para cá, mas não sabia. É por isso que tem oração que não é respondida. Meu irmão, meu pai do céu, tem que ser crente agora. Deus não se move pela sua necessidade. Deus se move pela sua fé. Você ficar chorando, esperneando, puxando cabelo, desesperado. Desespero não move o poder de Deus. O que ativa o poder de Deus, o que faz você receber as promessas do Senhor, é a sua fé. Eu sei que existe toda uma doutrina em cima de chorar aos pés do Senhor. Mas na nova aliança, o que é ensinado para nós é se alegrar no Senhor. Você precisa de mais fé para rir do que para chorar. No meio da provação, o pecador também chora. Agora, rir pela fé em meio à circunstância, só aqueles que estão crendo, que têm a condição de rir pela fé. Então você tem que eu vou usar agora que está na moda falar isso, né? Pega o código. Pega a senha. Meu irmão, de vez em quando você está ali, a pressão está sobre você, as circunstâncias estão contrárias, e o diabo ele pode olhar para mim, para você, e achar que ele está tendo vantagem, só para ele pensar e saber que ele não está tendo vantagem, mesmo sem vontade nenhuma. Comece a rir pela fé. De vez em quando você tem que se forçar a falar, ha, ha, ha. É pela fé, meu irmão. A alegria do Senhor é a sua força. Então, se você está na palavra, crendo na palavra, não importa a circunstância, a palavra ela vai se cumprir na sua vida. Se você ficar firme com ela. Se não ficar, não vai cumprir não. Vamos lá. As circunstâncias dizem: esse mês você não conseguirá pagar as contas. A pessoa de fé diz, lê aí, vai, nós três já. Você tem que ficar. O negócio é que a gente vem para o culto. Aqui na igreja, na hora do culto, o pastor está pedindo para vocês falarem, vocês vão falando. Mas quando vai embora, vocês voltam a falar todo que é incredulidade.
O que você fala aqui, em fé, você tem que ir embora falando em fé, em casa tem que falar em fé, amanhã no banco você vai precisar falar em fé. Amanhã ou depois de amanhã, quando você for buscar o exame do médico, é necessário que você continue falando em fé. As circunstâncias dizem, essa doença não tem cura. A pessoa de fé diz o que, igreja? Falando. Como que se obtém a fé? Como é que a gente, porque existe um outro conceito errado. Não é bíblico o que eu acabei de falar. Vamos. Não, o que eu acabei de falar, gente? Vai. Não é bíblico você orar pedindo fé para Deus. Se tem alguém aqui que está orando, pedindo para Deus, Deus, aumenta a minha fé. Eu sei que os discípulos pediram a Jesus, mas Jesus os corrigiu. Você não obtém fé porque você está orando, pedindo a Deus fé. Deus colocou em nossas mãos o meio para obtermos fé. Romanos 10, 17 diz que de sorte, fé é pelo ouvir o quê? A palavra. Então a fé vem, diga, a fé vem. Diga assim, a fé vem. Então como é que a fé vem para mim e para você? Pelo ouvir a. Então, a fé, para ativar o poder de Deus, a fé, para você tomar posse das bênçãos, das promessas do Senhor, ela virá até você quando você decidir ouvir a palavra de Deus. Diga assim, fé vem para qualquer área. Quando eu decido ouvir a palavra. Então você tem que ouvir o que a palavra fala sobre cura, saúde, finanças, família, paz, oração, batismo. E se tem uma área que tem muitas fortalezas no meio do povo de Deus, é batismo no Espírito Santo. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando de gente, 20, 30, 40 anos, dentro da igreja, e o sonho da pessoa é ser batizada com o Espírito Santo. Então, quando ensinos errados entram dentro da igreja, gera também uma fé errada. Por isso que nós procuramos, irmãos, ser muito criteriosos na escolha das músicas, das letras, das músicas que nós cantamos aqui. Por quê? Porque toda música carrega em si uma doutrina de crença. E muitas vezes, vocês não lembram o que eu preguei no último culto, mas vocês lembram qual foi a última música que foi cantada. Então, a música, ela fixa mais na sua mente do que a palavra que você está ouvindo agora. Então, de vez em quando, nós precisamos fazer mudanças. Não, essa música não. Músicas famosas, músicas que estão em cima. Nós não temos compromisso de cantar músicas famosas. Nós temos compromisso de cantar aquilo que está alinhado com a palavra. Ah, pastor, poderia cantar aquela música que está bombando, está todo mundo, todas as igrejas estão cantando. Todas as igrejas, mas a Ebenezer não é todas as igrejas. É aquela história do filho. Mas, mãe, está todo mundo fazendo, mas vocês não são todo mundo. Nós vamos cantar o que está em linha com a palavra. Aquilo que é verdade a nosso respeito.
Então Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Mas também nos ensinou como obter fé. Se não temos fé, a falha não é de Deus. Pegaram isso? Você não tem fé, a falha não é de Deus. De vez em quando as pessoas me perguntam, pastor, por que a gente não vê milagres como está na Bíblia? A falha não está em Deus não, gente. A falha está em nós. Nós temos que vir para um culto como esse e ativar o poder de Deus através da nossa fé. Culpar a Deus por nossa falta de fé passa de ignorância. Não, se eu não tenho fé porque Deus não quis me dar. Eu estou pedindo, pastor, eu estou buscando, eu estou orando, estou pedindo. Meu irmão, quer fé? Você tem que ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui, presta atenção aqui. Não adianta você vir aqui quinta-feira ouvir o ensino que a gente passa para vocês, domingo. Mas nos outros dias, você ouve pregadores que falam o contrário daquilo que o seu pastor te ensina. Seu pastor te ensina aqui a palavra para edificar, para o teu crescimento, para mudar a sua vida. Aí você vai para casa e hoje nós temos YouTube e tem ali todos os tipos de pregadores. E aí você fica lá ouvindo pregadores, às vezes alguns deles até famosos, mas que pregam um monte de incredulidade, um monte de coisa que não está em linha com a palavra, meu irmão. Então você tem que pegar com a palavra que você recebe aqui. Deus já providenciou os meios para todos terem fé. A chave para você ter fé, para a sua fé aumentar, é ouvir a palavra. Isso que eu estou ensinando para vocês, para nós, eu me incluo. Isso aqui é doutrina básica. É elementar. E tá assim, um monte de crente que não sabe. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, eu queria ter a fé que você tem. Meu irmão, que ignorância. Olha só, Atos está aí na folha. Atos capítulo 14, mas eu quero que coloque aqui também para mim na televisão. Atos capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim. Em Listra, costumava estar sentado certo homem. Certo homem o quê? Aleijado. Paralítico. Diga aleijado. Forte, diga aleijado. Paralítico. Ó, desde o seu nascimento. Acompanha aí, gente, na televisão aí, tá? Vai colocando o versículo que eu estou lendo. O qual jamais pudera andar. Esse homem, ele era aleijado, paralítico, e ele nunca tinha conseguido andar na vida dele. Esse homem ouviu, olha só, esse homem fez o quê? Ouviu quem? Paulo fazendo o quê? E Paulo estava falando o quê? E aquele homem estava? E a fé vem pelo? Olha só, você está aqui na igreja, você está ouvindo o seu pastor falar a palavra. Fé está chegando em você agora aí, querido. Agora, aquele paralítico nunca tinha conseguido andar. E Paulo pregando. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha para ser o quê? Curado. Vamos fazer uma pergunta aqui? Me ajuda? Como é que esse paralítico, aleijado, que nunca tinha andado,
conseguiu fé para ser curado, gente? Hã? Hã? Como é que os doentes hoje vão conseguir fé para ser curado? Como é que o câncer vai ser curado? Então por que que nós estamos vendo na igreja moderna poucas curas milagrosas? Porque está faltando a... Mas para frente nós vamos tratar de cura divina. Eu vou começar a pegar todos os fundamentos. Estamos indo do beabá, base, e vamos avançando. Quem não faltar nos cultos quinta-feira, nos próximos meses, vai ter um crescimento extraordinário. Pode anotar isso. O culto de quinta-feira é para ensino. O homem ouviu. Quando ele ouviu, o que veio para ele? Fé. Aí Paulo fixou nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: levante-se direito sobre os pés. Aí as pessoas leem esse texto, sabe o que elas dizem? Curou aquele homem. Paulo não curou esse homem. Vou repetir. Paulo não curou esse homem. Esse homem não foi curado porque Paulo era apóstolo. Esse homem não foi curado por causa da fé de Paulo. Esse homem foi curado porque ele tinha fé. Ah, pastor, se eu tivesse a mesma fé que esse homem teve. Como é que nós podemos ter a mesma fé que esse homem teve? Porque no nosso tempo, infelizmente, o corpo de Cristo não está ouvindo a palavra. O que está sendo liberado sobre o corpo de Cristo é um monte de tradição humana. E quando nós falarmos sobre cura divina, eu vou tratar bastante sobre isso. Porque a maioria do corpo de Cristo crê que nem sempre é a vontade de Deus curar. Que Deus cura uns e não cura outros quando tem propósito. Isso não está na Bíblia. Mas hoje não é ensino de cura. Vamos avançar. Então Paulo estava pregando a palavra e aquele homem recebeu fé. Como liberar a fé? Então veja, nós estamos trabalhando hoje 3 perguntas. Diga, repita comigo. O que é fé? Como obter a fé? E agora, como liberar a fé? Então, igreja, forte. Como é que você obtém fé? Ouvindo. Ouvindo. Agora tem um outro passo, que é a liberação da fé. É na liberação da fé que você ativa o poder. A forma bíblica de liberar nossa fé é por meio daquilo que... Então diga bem, faz assim, toda vez que eu falo, na igreja, na rua, no mercado, no trabalho, conversando com as pessoas, é a minha fé falando. Então às vezes nós falamos coisas lá fora que a gente não percebe que a gente está falando incredulidade, gente. Eu sempre dou esse exemplo, quem está mais tempo na Ebenezer já me ouviu. Estou morrendo de fome. Para de falar isso. Palavras têm poder. Ah, pastor, mas eu estou com muita fome. Então diga, eu estou com muita fome. Mas você não está morrendo. Isso é mentira. Está afetando. Vai afetar a sua fé. Morrendo de sede. Esse sapato está me matando. Estou morrendo de calor. Estou morrendo de frio. Pega o salário. Isso aqui não vai dar para pagar nada esse mês. Essa porcaria. Esse carro que não presta para nada. Você já percebeu que as coisas que você fala são as coisas que estão acontecendo na sua vida?
Nós liberamos nossa fé por meio daquilo que falamos. Então, você libera fé para a cura falando, eu sou sarado. Você libera fé para a prosperidade. É por isso que todo momento da oferta aqui na igreja, a gente tem a confissão da oferta. É por isso que o seu pastor insiste em pedir para vocês repetirem. Não é porque é bonito, não. É porque eu estou ajudando você a sua fé quando você fala. Porque fé é liberada por que você fala. Eu posso localizar a fé de qualquer pessoa ouvindo o que ela está dizendo. Então, a forma bíblica de liberarmos nossa fé é por meio daquilo que falamos. É sempre possível perceber se uma pessoa está crendo corretamente ao ouvir o que ela diz. Ontem, eu e o pastor Cláudio estávamos fazendo visita. E foi solicitado para a gente algumas visitas de pessoas que não são da Ebenezer, mas que precisavam de uma oração, precisavam de um amparo, e nós fomos lá. E depois fomos também numa visita de visitar um dos nossos irmãos. E esses irmãos já estão conosco há muito tempo, conhecem esses princípios, já vivem. Eu vou falar, irmã Dinaí, seu Nestor. Coisa boa, a gente pode falar o nome que não tem problema. E quando você chega na casa de seu Nestor, dona Dinaí, eles têm várias declarações de fé coladas na porta, na parede, no banheiro. Tempo atrás eu fui lá e imaginei, pastor, vem aqui do banheiro para você ver. Porque para onde eles vão andando por dentro de casa, eles vão falando o que eles estão lendo. E a irmã Dinaí, ela falou assim, pastor, eu estou confessando, isso já há um bom tempo. Eu estou declarando que alguém vai chegar para mim e de uma só vez vai me dar R$1.000. Ficou um tempão isso, não foi? Imaginei. Né, Débora? Ficou um tempão, não ficou? E de vez em quando, imagina aí, e aquela confissão? Pastor, estou firme, vai chegar. Agora veja, chegou e com correção. Chegou mais do que ela estava falando. Já chegou, tá? Vocês acham que aquela confissão é para quê? Para preencher tempo do culto? É para ativar um princípio espiritual. Tempo atrás eu fui lá visitá-los porque eles tinham reformado a casa. Eu falei, pastor, a gente quer que você vai lá, tal. Eu fui lá. Eles tinham feito umas coisas diferentes lá na casa deles. Eu conheço a realidade deles, financeira. Eu falei assim, eu tenho essa liberdade com eles. Falei, seu Nestor, como é que o senhor pagou isso aqui? A resposta, declarando, pastor. Sabe qual é o problema do crente? É que você limita as coisas da sua vida ao quanto cai na tua conta no mês. A fé tem que saber o seguinte, irmão, pega isso. O canal que Deus usa é o seu trabalho, é a sua aposentadoria, é isso aí. Mas a sua fonte não é o canal, a sua fonte é Deus. Deus não está limitado somente a um canal. Deus não está limitado a colocar dinheiro em você somente através do seu trabalho. Quem entendeu isso? Agora, ouça. Você chama o dinheiro
E Deus faz chegar do jeito que Ele quiser. Agora, você tem que ficar firme. Eu tenho chamado milhões para esta igreja. Milhões. Nós ainda vamos ter oferta de uma vez só, de 1 milhão, assim, ó, pum, de uma vez só. Você acha que nós estamos pagando isso daqui como? Chamando. 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 E o dinheiro tem chegado. E não vai parar de chegar. E nós vamos aumentar isso aí. Porque essa semana eu já disse para os pastores, já fiz a reunião com os líderes e já está decidido. Porque é assim, irmão, Deus manda, o pastor obedece e a igreja recebe. Mas Deus falou que 10% do recurso dessa igreja, das entradas mensais desta igreja, tem que ir para missões. Não é mais para ficar aqui. E nós vamos fazer. Com tudo que nós temos que fazer, pagar aluguel, pagar esse terreno, as despesas. Eu não me movo pelo caixa da igreja, eu me movo por aquilo que Deus manda eu fazer. Se você diz que está errado, a sua crença vai estar errada, seus pensamentos vão estar errados. Se você diz o que está errado, o que está desalinhado com a palavra, então a sua crença está errada, tem que renovar a mente. Você precisa se alinhar com a palavra de Deus. Diga isso, eu preciso me alinhar com a palavra de Deus. Às vezes em casa mesmo. Quantas vezes eu já falei incredulidade e a minha esposa fala assim, você está crendo no que você acabou de falar? Eu falo, tem que mudar. Deus opera através de nós, por meio da palavra falada por nossos lábios. Marcos 11, 23, na revista corrigida, tá? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, disser, os montes são removidos pela palavra da sua boca. Então, muitos de vocês estão orando, falando com Deus a respeito dos seus problemas. Mas Deus está falando, ei, diga para os seus problemas o que eu estou dizendo. Senhor monte, será que não foi incomodar o Senhor? É autoridade, é domínio, ergue-te. Você que é dizimista e ofertante, quando Satanás toca nas suas finanças, você tem que exigir que ele tire a mão. Se você é dizimista e ofertante, você tem que saber que por aliança você tem direito aos benefícios do dízimo e da oferta. Então, Deus não está impedindo o fluxo de bênção financeira. O diabo quer você pobre. Então, quando o diabo interfere nas suas finanças, você deve dizer a ele, diabo, eu exijo no nome de Jesus, tire as suas mãos do meu dinheiro, do que é meu. Você não tem direito legal de tocar. Os 90% que está comigo são santificados, porque o 10% eu já devolvi. Pastor, eu não sou dizimista. Está lascado. Porque o devorador tem todo o direito de te devorar. Ah, mas eu não creio assim. Mas nós cremos aqui assim, pronto. Dízimo protege suas finanças. Oferta as suas finanças. Mas juntamente com o dizimar e com o ofertar, tem que o dizer. Tem que falar. Por isso que nós temos confissão da oferta. Porque você tem que fazer essa confissão da oferta aqui, irmão, não fazer para que está morrendo não, de desânimo. Tem que fazer um negócio pegando fogo.
enquanto eu trago meus dízimos e minhas ofertas, eu estou crendo para isso, eu estou crendo para aquilo, eu vou crer. Fala com ousadia. 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, mesmo espírito de fé. Louvor, começa a fluir aqui, por favor. Porque depois nós já vamos encaixar na oferta logo. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, leia aí para mim. Crie, por isso. Olha só, olha aqui, olha para mim. Fé opera de dois modos. Qual é o primeiro? E o segundo? Não tem mistério. Agora veja, nós cremos também, por isso também. Diga assim, eu creio e falo.